Em uma manhã de verão, no coração impenetrável da Sibéria, uma explosão de magnitude inimaginável rasgou o céu. Não houve aviso, nenhum agressor visível e testemunhas oculares, escassas e distantes, relataram uma visão que desafiava a compreensão humana. As suas palavras pintavam quadros de céus incandescentes, colunas de fogo e tremores de terra que sacudiam o chão a centenas de quilômetros de distância. No entanto, por décadas, este cataclismo permaneceu um segredo guardado pela vasta e desolada taiga russa, um evento que desafiou a ciência e a lógica, e que até hoje, mais de um século depois, continua a ser um dos maiores mistérios inexplicáveis da história da humanidade. A data era 30 de junho de 1908, a hora aproximadamente 7h17 da manhã, horário local. Sobre o rio Podkamenaya Tunguska, na Sibéria Central, algo colossal irrompeu na atmosfera terrestre. Não foi visto por olhos diretamente. Apenas os seus efeitos foram sentidos por uma área que se estendia por milhares de quilômetros quadrados. Aqueles que estavam mais próximos o suficiente para testemunhar fragmentos do evento, ainda que a dezenas ou centenas de quilômetros do epicentro, descreveram um espetáculo de terror e maravilha. Camponeses na aldeia de Vanavara, a cerca de 65 quilômetros de distância, sentiram um calor intenso antes de serem atirados no ar por uma onda de choque ensurdecedora. Janelas foram estilhaçadas, portas arrancadas das dobradiças e até mesmo um comboio na Transiberiana, a quase 600 quilômetros de distância, sentiu a trepidação sísmica. Mas a distância era uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque limitou as baixas diretas. Uma maldição porque a vastidão da Sibéria e a turbulência política da Rússia da época significaram que o evento permaneceu largamente ininvestigado por anos. Foi apenas em 1921 que um mineralogista russo, Leonid Kulik, ouviu falar da explosão durante uma viagem de pesquisa. Ele ficou intrigado com os relatos persistentes de uma catástrofe que abalou a região sem deixar vestígios óbvios de um meteorito. Kulik dá a investigar este fenômeno, mas a sua primeira expedição à área do impacto só ocorreria em 1927, quase 2 décadas depois do evento. O que Kulik e a sua equipa encontraram ao chegar ao local foi, ao mesmo tempo, impressionante e desconcertante. Não havia cratera de impacto. Em vez disso, depararam-se com uma área de devastação que se estendia por mais de 2.000 quilômetros quadrados, onde cerca de 80 milhões de árvores tinham sido derrubadas, dispostas em um padrão radial, como se uma força invisível as tivesse varrido para longe de um ponto central. No epicentro, as árvores permaneciam de pé, mas estavam despidas de galhos e cascas, carbonizadas, como postes gigantes apontando para o céu. Era uma paisagem de morte e silêncio, um testemunho mudo de uma energia liberada que superou em 1000 vezes a bomba atômica de Hiroshima. A ausência de uma cratera de impacto foi a primeira grande anomalia. Se um objeto tão massivo tivesse atingido o solo, ele deveria ter deixado uma marca profunda. A falta de fragmentos de meteorito também era perturbadora. Kulik passou anos vasculhando a área, na esperança de encontrar pedaços do corpo celeste que ele presumia ter causado a explosão. Ele encontrou apenas pequenos buracos pantanosos que, após exames, revelaram-se de origem terrestre, não extraterrestre. Cada nova descoberta parecia aprofundar o mistério, em vez de resolvê-lo. À medida que a comunidade científica global tomou conhecimento do evento de Tunguska, as teorias começaram a surgir. A mais aceita por muito tempo foi a de um impacto de meteorito. No entanto, as evidências eram contraditórias. Meteoritos deixam crateras e fragmentos. Não tinha nenhum dos dois. A teoria foi então refinada para sugerir que talvez fosse um meteorito rochoso que explodiu no ar a vários quilômetros acima da superfície, dissipando a sua energia sem criar uma cratera. Isso explicaria as árvores derrubadas em padrão radial e a ausência de uma cratera, mas ainda não resolvia completamente a questão dos fragmentos. Outra teoria popular sugeriu que o objeto era um cometa. Cometas são compostos principalmente de gelo e poeira. Se um cometa tivesse entrado na atmosfera da Terra e explodido,
O gelo teria vaporizado, deixando poucos ou nenhum fragmentos sólidos para trás. Esta hipótese parecia encaixar-se melhor na ausência de fragmentos. Mas cometas geralmente viajam em órbitas elípticas e tendem a ser mais frágeis, o que poderia explicar uma explosão aérea. No entanto, a força da explosão e a altitude em que teria ocorrido ainda eram pontos de debate. A estimativa da energia liberada varia entre 10 e 15 megatoneladas de TENT, comparável a uma bomba termonuclear moderna. Com o tempo e o avanço da tecnologia, a teoria do airburst ou explosão aérea de um asteroide torna-se a explicação científica mais amplamente aceita. Esta teoria postula que um asteroide rochoso, talvez com cerca de 50 a 60 metros de diâmetro, entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade tremenda. À medida que descia, a pressão e o calor extremos causaram a sua desintegração e explosão a uma altitude de 5 a 10 quilômetros. Acima da superfície, a onda de choque resultante, mais do que os estilhaços, foi o que causou a devastação em larga escala. A energia liberada pela explosão, espalhada por uma área maior do que a de um impacto direto, derrubou as árvores sem deixar uma cratera. O material do asteroide teria sido pulverizado em pó fino, espalhado pela atmosfera superior, tornando-se indetectável no solo. Esta teoria é apoiada por simulações computacionais e comparações com outros eventos de explosão aérea, como o evento de Chelyabinsk em 2013, que, embora muito menor em escala, demonstrou os efeitos de uma explosão aérea de um asteroide. No entanto, mesmo com esta explicação, Tunguska mantém o seu véu de mistério. Nenhuma evidência definitiva do asteroide, como micropartículas identificáveis, foi conclusivamente encontrada e confirmada em grande quantidade no local. Os cientistas ainda debatem a composição exata do objeto, a sua trajetória precisa e se o evento teve efeitos climáticos globais mais amplos, como o céu brilhante observado na Europa por várias noites após a explosão. E claro, onde há mistério, há teorias que desafiam o convencional. Ao longo das décadas, o evento de Tunguska é um terreno fértil para especulações mais exóticas. Alguns sugeriram que a explosão foi causada por um pequeno buraco negro que passou pela Terra, outros propuseram a ideia de que um pedaço de antimatéria colidiu com a atmosfera, resultando em aniquilação. Há aqueles que apontam para experimentos secretos, como a teoria de que o inventor Nikola Tesla, que estava a trabalhar em tecnologias de transmissão de energia sem fio e armas de energia, poderia ter sido o responsável por um teste catastrófico. E, como não poderia faltar em qualquer grande mistério inexplicável, a possibilidade de uma nave extraterrestre, uma UVN, ter explodido ou sido abatida, também foi levantada por alguns. Embora estas teorias sejam amplamente descartadas pela comunidade científica devido à falta de evidências substanciais e à sua natureza especulativa, elas destacam a profundidade do fascínio em torno de Tunguska. O facto de que um evento tão monumental poderia ocorrer sem deixar rastros claros, sem uma explicação imediata e definitiva, é o que o torna tão singularmente intrigante. Ele desafia a nossa compreensão do cosmos e da nossa própria vulnerabilidade. O evento de Tunguska não é apenas uma curiosidade histórica. Ele tem implicações profundas para a nossa compreensão dos riscos de impactos cósmicos. Ele demonstrou que um objeto que não atinge diretamente o solo ainda pode causar uma devastação em escala regional. E que a falta de uma cratera não significa a ausência de um impacto. Isso levou a um aumento nos esforços para detetar e rastrear objetos próximos à Terra Neus que poderiam representar uma ameaça semelhante. A possibilidade de um evento como Tunguska acontecer novamente, talvez sobre uma área mais populosa, é uma preocupação real que impulsiona a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de defesa planetária. Ainda hoje, expedições são realizadas à remota região de Tunguska, procurando por novas evidências, analisando amostras de solo, turfa e árvores, na esperança de finalmente desvendar o segredo daquela manhã de verão de 1908, cada nova análise de micropartículas. Cada novo modelo computacional tenta preencher as lacunas do nosso conhecimento, mas o mistério persiste.
Porque não há fragmentos inequívocos qual era a composição exata do objeto. Quais foram os seus efeitos a longo prazo no ecossistema siberiano? O evento de Cusca permanece como um lembrete vívido da fragilidade da nossa existência em um universo dinâmico e imprevisível. É uma explosão que ninguém viu de perto, um objeto que se desintegrou sem deixar um corpo para ser examinado, um desastre cujas causas exatas ainda nos iludem. É a epítome do inexplicável, um enigma que continua a cativar e a desafiar a mente humana. Um eco distante de um poder cósmico que se manifestou de forma espetacular e silenciosa, deixando para trás apenas a devastação e uma montanha de perguntas. Se a história do evento de Tunguska, um dos maiores desastres inexplicáveis da nossa história, despertou a sua curiosidade, deixe o seu like e inscreva no canal para mais investigações sobre os mistérios mais profundos do nosso mundo. E você, qual a sua teoria sobre o que realmente caiu na Sibéria? Deixe a sua opinião nos comentários.